Você já parou para pensar que a caminhada do Nicolas Ferreira foi um teste de força? E nesse teste de força, o Nicolas está vencendo. O desespero petista acabou de ser exposto depois da última medida deles, que foi simplesmente partir para o desespero. Tentar a todo custo parar a caminhada do Nicolas Ferreira. Pois é, teve gente que sucumbiu no meio da caminhada. Gente de muito respeito, de muita força, mas não aguentou. Teve que parar no hospital e eu vou mostrar para você quem foi. Além disso, teve outra questão. Ataque desenfreado agora. E aí surgiu o reforço. Um reforço que pro Nicolas ninguém poderia ser tão forte quanto esse. Ah, meu amigo, o jogo está andando numa direção que você não pode imaginar o quanto o Brasil pode estar prestes a ver o rumo mudar. Presta atenção no que está acontecendo, que eu vou explicar tudo isso aqui para você. Outro ponto que a gente vai falar também é sobre o que rolou hoje. Pois é, a Polícia Federal chegou com o pé na porta, pegando políticos, pegando figurões, no caso o Banco Márcia. Teve mais uma operação da Polícia Federal hoje. E aí, o que está acontecendo está assustando não só mais o Brasil, o mundo. Até uma matéria do The Economist falou da podridão que acontece aqui na República das Bananas. Meu amigo, se você tem estômago para encarar esse editorial, se você tem coragem de encarar esse editorial até o final, fica aqui, que eu vou te mostrar muita coisa que o sistema não quer que você veja. Então, fica ligadinho. Hoje é dia 23 de janeiro de 2026, o ano da mudança, o ano da virada do Brasil, o ano do retorno à linha. Presta atenção que tudo que eu estou dizendo para vocês está fundamentado em fatos, em razões pela qual você não pode perder a esperança. Vamos começar falando do Nicolas Ferreira, o jovem que iniciou uma caminhada, só uma caminhada. Ridículo, disseram eles. Ah, é o Forrest Gump. Ah, é o Nicolas Ferreira passando vergonha, começou sozinho e vai terminar sozinho. Só que a mensagem chegou, o discurso cresceu, o povo está se juntando. E aí, aquilo que era piada virou pesadelo. Exatamente. Agora, eles têm que parar isso de uma forma ou de outra, porque senão vão chegar até Brasília e a multidão pode se instaurar e as manifestações podem voltar a acontecer. Olha só, o STF já mandou um recado. Saiu nota no jornal dizendo que o ministro Alexandre de Moraes pode entender que essa caminhada do Nicolas é um novo golpe. Isso chama-se desespero. Lá atrás, há muitos anos, Gandhi começou uma caminhada. Quando o sal era proibido de ser pego nas costas da Índia, quando somente os ingleses poderosos que dominavam o sistema poderiam vender o sal, um homem começou uma caminhada. E aquela caminhada foi forte o suficiente para iniciar uma revolução. Sabe o que isso aqui tem em comum? Eu te explico. O sal, na época, era insubstituível. Precisava do sal. Hoje, a liberdade é insubstituível. Precisamos da liberdade. Então, cá entre nós, deu para entender o motivo do desespero. Para quem começou caminhando sozinho, a caminhada de Nicolas agora, segundo o Globo, reuniu cantor, influencers, pastores, políticos. Muita gente resolveu seguir o Nicolas Ferreira. A imprensa está tentando descredibilizar o Nicolas Ferreira. Eu queria que vocês observassem essa matéria do Estado de Minas, Estado do Nicolas. Isso aqui é o que há de mais podre em qualquer tipo de mídia veiculada. Sabe que o brasileiro é limitado a ler o título, tem preguiça de ler. E aí vem uma matéria e diz: Nicolas dormiu em hotel de luxo em Cristalina. Veja os preços. E aí você logo imagina que o Nicolas gastou 600 milhões de reais como o Lula quando foi para participar de um evento na ONU para passar vergonha pra gente. E aí, se você for o tipo que
que não se limita a ler o título e busca informações? Eu, por exemplo, já fiquei lá. Eu sei que lá não tem luxo nenhum. É um hotel que custa entre 280 e 332 reais por dia. O casal, no caso, de uma pessoa só, dá para sair até mais barato. Agora, para quem leu o título, o Nicolas pôs um bando de idiotas caminhar e ficou num hotel de luxo. Igual um outro aí que põe um bando de idiota acreditar que ele luta pelos pobres, mas vai viajar gastando milhões, ficando em lugares que somente reis ficaram. Deu para entender a diferença? A mídia vai atacar. E se a mídia está atacando é porque o Nicolas está no caminho certo. Matéria do Correio Brasiliense. Petistas entraram em desespero. Acionaram a Polícia Rodoviária Federal para suspender a caminhada de Nicolas Ferreira. Ora bolas, não era algo ridículo? Não era que fazia a direita passar ainda mais vergonha? Por que tão preocupados? Teve gente que sucumbiu no caminho. O Fernando Holliday, segundo o Estado de Minas, teve que ir para a UPA após a lesão em caminhada de Nicolas Ferreira. Agora para pensar. O cara vai se tornar um dos grandes médicos do Brasil. Ele é um estudante. Estudante de medicina, ao observar o cara, o que ele já fez pelo Brasil até hoje, a dedicação que esse cara tem, vai ser um grande médico. Mas mesmo assim, foi lesionado e parou no meio do caminho. Mas olha o recado que ele mandou. Pessoal, agora é 5h38. Vocês viram que eu tava com uma dor muito forte no joelho. Tentei continuar caminhando, tomei uma dose de naproxeno, Dorflex, passei gelol, canela de velho, enfim, tudo que vocês podem imaginar, mas não teve jeito. Cada passo era uma dor assim absurda, não consegui esticar nem dobrar o joelho direito. E isso também me fez admirar um pouco mais ainda, né, do que eu já admirava o Nicolas, porque eu estou caminhando há 3 dias e agora tive uma torção ou, sei lá, tive algum problema de ligamento, ainda estou esperando atendimento, mas o Nicolas está caminhando há 1 dia a mais do que eu, e mesmo com toda aquela dor, com todo aquele cansaço, ele ainda continua e continua incentivando a todos os outros que estão na caminhada. Eu, mesmo com isso, vou tentar continuar do jeito que eu puder, de muleta, de cadeira de rodas, não importa, porque a nossa causa é muito maior do que qualquer dor. E por isso, no domingo, dia 25, esperamos vocês todos lá em Brasília. Pois é. Você só não pode desistir. Tem que continuar fazendo aquele trabalho que lhe incumbe. Se a luta do Holliday parou por condições físicas, a cabeça dele ainda está lá. Dia 25, ele vai estar lá. E aí, talvez, o maior reforço que o Nicolas Ferreira poderia esperar. O seu pai. E o recado foi claro. Meu filho, estamos em oração, agora estamos em oração e ação, em direção à marcha pela justiça e liberdade. Quero aproveitar e fazer um convite a todos os pastores, padres, líderes religiosos de Brasília, de todo o Brasil, para nos unirmos no dia 25, meio-dia, na Praça do Cruzeiro. E também chamar os cantores Fernandinho, Aline Barros, Bruna Carla, Jefferson e Suelen, Isaías Saad, Fernanda Brum, todos os outros que de repente agora não consigo lembrar o nome, mas que vocês são guerreiros destemidos do Senhor. É pela justiça e pela liberdade. Vamos, Brasil! O Brasil acordou. Shalom! Pois é, esse aqui é o pai do Nicolas Ferreira, mas ele deu uma luz tão grande. Para pensar. E se a coisa se estender um pouco mais? A esquerda pode, a esquerda faz, por que a direita não pode? Já pensou se Leonardo, Zezé de Camargo, Gustavo Lima resolvem aparecer? Já pensou se essa turma fala dia 25 eu vou estar em Brasília? Imagina se todos os pastores, se todas as igrejas, se todo o agro, se todos os caminhoneiros, se todos os influencers, se todos os brasileiros dizem que 2025
que o dia 25 será o dia da libertação. Seria bonito de se ver, não seria? Então, eu sei que depois do que aconteceu no 8 de janeiro, muita gente tem medo, muita gente tem preocupação. Mas já imaginou que bonito seria? São só coisas que passam pela minha cabeça. Mas dá uma olhada. Olha só o que aconteceu. Depois de ironizar, a turminha do amor, a Somebody Love People, entra em desespero. Vamos fazer a comparação do dia 1 com o dia 4? E só lembrando, hoje é dia 23. 23, 24, 25. 3 dias ainda. Para o povo juntar mais e querer ir. Aí que o desespero acontece. Vergonha alheia. Você sabe que tem gente que não tem noção do ridículo. Mas essa caminhada do Nicolas mostra também uma falta de rumo. É a caminhada Forrest Gump. Aí depois do Nicolas chegou o André Fernandes. Depois o Carlos Bolsonaro. Negócio completamente esvaziado. Imagens, que eles não estão só no acostamento. Tem trechos que eles entram por dentro da via principal. Isso é um absurdo. E helicópteros? Helicóptero de milionários, trazendo deputados. Olha, é um absurdo, pousando ao lado da via. Isso é crime. Então eles que façam onde eles quiserem, menos desse jeito. Nós estamos entrando na justiça. Desesperou, né? Tá entrando na justiça. Nada me assusta se cai na mão do STF. Dá uma olhada aqui. 5º dia de caminhada. Márcio Bittar mandou um recado. Começando o 5º dia da caminhada, o PT desesperado, querendo proibir a nossa caminhada, pesquisa mostrando o Flávio Bolsonaro já na frente do tal do Lula, e nós queremos mais uma vez convidar todos vocês, domingo em Brasília, é pelo presidente Bolsonaro, é por todos os presos políticos que estão pagando por um crime que não cometeram. A maior vitória de todos nós é a vida. Depois da vida é a liberdade. Presos políticos, isso só vai acabar quando votarmos a anistia. Venham com a gente. Um abraço. Com Deus. Nós estamos aqui também pela liberdade das pessoas do dia 8 de janeiro, presas com penas acima de qualquer hoje criminoso de alta patente, pessoas que cometeram corrupção, usando tornozeleira, e que nenhum hoje da Lava Jato, por exemplo, está usando tornozeleira. Pelo contrário, Sérgio Cabral está fazendo campanha pelo Rio. Então é por essas pessoas, é também pela liberdade de Jair Bolsonaro, outras figuras políticas como Felipe G. Martins. E acima de tudo, é para acordar o povo brasileiro, para que a gente realmente tenha um país digno de se viver. Não tem... Eu fico pensando qual outro escândalo vai ser necessário para a gente acordar. Então, dia 25 em Brasília não vai ser o fim, vai ser o começo. O Brasil acordou. Muito bom, Nicolas. Você gostou disso? Eu sei, tá? Eu sei que você gostou disso. Mas vamos lá. Vamos dar continuidade. O negócio ganha novos rumos. Vamos falar do Banco Master. Você sabe que o Brasil é algo, sabe, inconcebível. Os absurdos que acontecem com o dinheiro público, com o dinheiro do pagador de impostos, porque dinheiro público não existe. Afinal, o Estado não produz nada, o Estado é um sanguessuga, ele te rouba. Agora, eles usam o seu dinheiro para todo tipo de canalice. O dinheiro que você paga para ir aos cofres públicos. Os impostos, segundo o Diário do Poder, bancam custos milionários de manutenção dos palácios de Lula em Brasília. Quem disse que não existe uma monarquia? Ah, ainda existe uma monarquia, só que ela é disfarçada. Nós bancamos todo esse luxo dessa turma toda. Esse é o grande ponto. Nós é que pagamos por tudo isso. Agora, e quando um negócio sai dos cofres públicos, que aqui você já sabe que isso é roubado, e quando o negócio chega no seu dinheiro, no CPF? Pois é, o roubo do INSS foi roubo direto ao CPF dos aposentados. O roubo do caso Master foi um roubo direto e indireto aos aposentados. Mas também foi um roubo de investidores,
de pessoas que estão trabalhando para construir um futuro. Caso Master vira notícia no The Economist. A revista britânica afirma que a falência do Banco Master revelou ligações políticas no judiciário, abalou a credibilidade institucional. Ou seja, não é mais o Brasil, é o mundo vendo a patifaria que a República das Bananas se tornou. É o mundo vendo a patifaria que nós vivemos hoje. O caso Banco Master ainda tem muito para nos revelar. Hoje aconteceu mais uma operação, determinada pelo ministro André Mendonça. A Polícia Federal mirou aplicações de R$1 bilhão do Rio Previdência no Banco Master. Presidente e diretores foram alvos de busca e apreensão. Você entende o que aconteceu aqui? Vamos lá. Veja negócios. Prejuízo do Banco Master pode cair no colo dos estados e municípios. O Fundo de Previdência aplicaram pelo menos 1,8 bilhão em títulos sem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. A União afirma que os tesouros locais vão ter que cobrir esses rombos. Isso não é dinheiro público. Quando você fala, dinheiro da Previdência é um dinheiro que saiu de um trabalhador que sonha um dia ter a tranquilidade de se aposentar, são os servidores, os trabalhadores do Rio de Janeiro, que querem ter a garantia, um direito de aposentadoria um dia. E aí vem criminosos, ladrões, bandidos, fazem uma maracutaia. E aqui teve influência, não foi só no Rio, foram em vários outros locais, né, que fizeram esse tipo de investimento. A promessa era grande demais. Fundos com 140% do CDI. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Era outro caso, Avestruz Master, né? Que cai muito bem com o nome. Então, isso é dinheiro do pagador de impostos. Agora, como será que a própria corte, a própria instituição vê tudo isso? A matéria da Globo. A Polícia Federal fez buscas na Rio Previdência e investigação do caso Master. São vários estados, são vários municípios, são vários políticos, são vários juízes envolvidos nesse caso. Pessoal, agora 6h54 pelo horário de Brasília. Uma informação para você que está acompanhando a gente. A Polícia Federal está cumprindo nesse momento 4 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Os alvos são Rio Previdência, endereços ligados a diretores da Rio Previdência, dessa autarquia. Informação apurada pelo nosso colega Léo Arcoverde, tá? Por meio de fontes da Polícia Federal. Então, mandados de busca e apreensão, 4 no Rio de Janeiro, para diretores, pessoas envolvidas ali, tendo relação com a autarquia Rio Previdência. Outras informações você acompanha no Globo News em ponto. Pois é. Como o STF está reagindo? Pois é. O STF está se blindando. Esse caso Master vai pegar o Lula de cheio nas eleições de 2026. Dá uma olhada na matéria da Gazeta do Povo. Caso Master ameaça Lula com desgastes e oposição exige o avanço das investigações. Ou seja, se rola CPMI, este caso vai ficar muito cabeludo. Vai expor o governo Lula. Assim como a CPMI do INSS, o caso do irmão do Lula, do filho do Lula, vão expô-lo. 2 nomes estão aqui. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes. Toffoli, famoso por acabar com a Lava Jato. Alexandre de Moraes, famoso por acabar com o bolsonarismo. Famoso por perseguir pessoas do bolsonarismo, da direita como um todo. Agora, qual o posicionamento dos juízes? É a classe que mais se blinda. É o maior corporativismo que já se viu. De forma vergonhosa, vertiginosa, que causa náuseas. Gilmar Mendes está defendendo as decisões do Procurador-Geral da República de arquivar o pedido de afastamento do Dias Toffoli. Então o Gilmar Mendes diz, não, mas é o Dias Toffoli mesmo que tem que se blindar.
Ah, mas talvez o ministro Edson Fachin, aquele que diz que tem um código de conduta que ninguém sabe qual é, que vai contar para os coleguinhas que é feio viajar no aviãozinho de quem é réu no STF. E aí todo mundo esperando, olha, vem aí, o Fachin, ele é diferente, ele é mais comedido. Não. O Fachin, presidente do STF, defende a atuação do Toffoli no Banco Master. Ou seja, está dominado. Não é um caso isolado. Pelo amor de Deus. Agora, Thiago, uma notícia de momento. O presidente do STF, o ministro Edson Fachin, ele acabou de publicar uma nota com relação a todo o processo envolvendo o Banco Master, que está nas mãos do ministro Dias Toffoli, que vem criando muita polêmica, as decisões consideradas contraditórias do ministro Dias Toffoli. Nessa nota, é uma nota bem extensa do ministro Edson Fachin, falando ali como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele defende a atuação técnica da Polícia Federal no caso, do Ministério Público no caso, Polícia Federal que tem toda a estrutura técnica ali para a elaboração de provas científicas, de acordo com a análise do material que já foi colhido, né? Houve muita crítica pública por parte da Polícia Federal com relação à decisão do ministro Dias Toffoli de interferir nessa perícia desse material por parte da PF. O Ministério Público também chegou a questionar o ministro com relação a essa questão depois que o ministro decidiu que esse material deveria ser custodiado no prédio do Supremo Tribunal Federal. Vem agora, então, uma nota do ministro, do presidente do STF, defendendo essa atuação dos órgãos competentes, mas defendendo a atuação do Supremo Tribunal Federal na guarda da Constituição, defendendo a atuação do ministro Dias Toffoli dentro desse caso. Eles sempre usam esse discurso, né? A guarda da Constituição, a democracia, as instituições, a soberania. Mas, na verdade, ninguém vê isso acontecer. Tá só no gogó. A nota do Fachin sobre o caso Master decepcionou alguns ministros e rachou o STF. Qual? Quem? Qual ministro que não fez uma nota pública até agora? Desculpa aí, são 10 ministros do Supremo, porque um ainda tá no limbo, né? Ainda não sabe qual vai ser a curva de rio que vai parar ali. Agora, quem? Qual? Mentira. Rachou nada. O presidente do tribunal interrompeu as férias, antecipou o retorno a Brasília, conversou com os colegas para debater a crise. O resultado foi uma manifestação divulgada na quinta dizendo: tá tudo bem, nós mandamos nessa bosta desse país. É simples assim. E agora, uma coisa é séria. Eu não gosto do MBL, mas aqui o MBL tá de parabéns. Aqui o MBL acertou em cheio. Multidão toma a frente do Banco Master e cobra o impeachment do Dias Toffoli. Simples assim. Tá na hora do Brasil se unir. O discurso tem que ser um. O impeachment do Dias Toffoli. Tá na hora de deixar as diferenças. Tá na hora de deixar tudo de lado. Juntar pelo impeachment do Dias Toffoli. Alexandre de Moraes. Tá na hora de acabar com as diferenças. Esquerda, direita, todo mundo. Meu amigo, o negócio começou a tomar novos rumos. Manifestação contra o Dias Toffoli, Nicolas caminhando. Isso aqui ainda vai escalar. Pois é. Dá para você lembrar o que aconteceu no Nepal. Dá para você perceber o que está acontecendo no Irã. O povo já não está aguentando, o povo já está vomitando, já está com nojo dessas figuras que se instauraram no poder.
Já não aguenta mais. Tribunal. Não foi o tribunal. Nós pagamos segurança em área de resort associado à Toffoli por 125 dias. Nós, com nossos impostos, com os impostos que esse bando de canalha nos rouba, serve para seguranças protegerem um ministro em uma área de resort. Resort polêmico. E já está se falando na existência de laranjas. Resort, que detalhe, pequeno detalhe, pequenininho, coitica, que quem comprou dos irmãos do ministro foi o advogado da JF. Ah, detalhe, este ministro anulou quase 10 bilhões em multas da empresa que esse advogado defende. Mas isso, coincidência, né? Só coincidência? A Transparência Internacional, um órgão internacional que tem filial aqui no Brasil, partiu para cima. Já caiu a máscara total do Dias Toffoli. Há evidências mais do que suficientes para que a Procuradoria-Geral da República e o Senado, impeachment, instaurem procedimentos de apuração. Senado, impeachment. A esquerda, Transparência Internacional, não é um órgão de direita, não. É de esquerda, brigando por impeachment dos ministros. E aí ela vem fazendo recortes de matérias. Fundo ligado à família de Toffoli encerra a atividade e transfere 33 milhões em cotas a offshore em paraíso fiscal. Olha isso. A retirada de capital do negócio através de venda de cotas e transferência de 33 milhões para offshore. O fundo proprietário da Tayaya, registrado em endereço de fachada, do irmão do Dias Toffoli. Empresas de irmãos e primos de Dias Toffoli tiveram como sócio um fundo ligado às suspeitas no caso Banco Master. Coincidência? Irmãos do ministro Toffoli estiveram registrados como controladores e donos do resort de luxo Tayaya. Pobres. Moram em condições de pobres, de classe média, de família lutando. Aportes milionários ao Tayaya por parte de indivíduos e estruturas jurídicas com ligações à JBS e ao Master, empresas que têm casos sob relatoria do ministro. Estranho, né? A cunhada do Dias Toffoli diz que o marido nunca foi dono do resort. Sócio? Olha a minha casa, está caindo aos pedaços. Quem viu a matéria? Declarações da cunhada do ministro Dias Toffoli de que desconhece o marido, que o marido seja proprietário do Tayaya ou que a sede do fundo seja sua casa. Declarações de funcionários do Tayaya de que o ministro Toffoli é tido como o verdadeiro dono do resort, até hoje mantém barco e casa de seu uso exclusivo no local. Ora, nunca foi do Toffoli, mas o Toffoli tem uma casa, um barco, tudo exclusivo. Quem sabe um triplex e um pedalinho? Tá todo mundo falando que é o estouro de uma nova Lava Jato. Transparência Internacional postou a matéria do Metrópolis. Toffoli passou 168 dias no Tayaya. A segurança custou $500 mil ao país. De acordo com o registro de áreas de seus seguranças, o ministro Dias Toffoli passou pelo menos 168 dias no Tayaya. Entre estes 58 dias, em 7 viagens, após o resort ter sido vendido. Mesmo depois de vendido, ele continuou sendo um fiel, assíduo frequentador. E aí, para encerrar, Toffoli e Moraes e as lições do fora Collor e fora Dilma. Sabe quando o país perde o respeito pela autoridade? Quando o Brasil gritou fora Collor, depois gritou fora Dilma, não é que as pessoas tinham perdido o respeito pela presidência da República, mas tinham perdido o respeito por Fernando Collor e por Dilma Rousseff, que desrespeitaram o Brasil fazendo o que eles fizeram. E por causa disso tomaram um processo de impeachment que tirou os dois do cargo. Nem poderia ser diferente, né? O maior interessado em manter o respeito por uma instituição, em garantir que a sociedade confie na instituição, deve ser o titular da instituição. Nesse caso, o presidente e a presidenta da República. E eles não fizeram isso. Será que o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes já refletiram sobre esse assunto? Será que Toffoli e Moraes já pararam para pensar que eles são os titulares
do Supremo Tribunal Federal e que eles devem zelar para que a sociedade mantenha o respeito pelo STF e não desconfie de ninguém que trabalha ali. Vamos combinar que Alexandre de Moraes não pode simplesmente impedir que a família dele exerça advocacia, não pode limitar os honorários da família. O fato dele ganhar 46 mil reais por mês não é parâmetro, e tudo bem. A mulher dele assinar com o Banco Master um contrato que pagava num mês o que ele precisa de 6 anos e meio de Supremo para ganhar. Só que, por outro lado, a sociedade tem todo o direito de ficar incomodada com isso. E é razoável receber uma explicação. Ele não tem obrigação de explicar, mas o silêncio abre espaço para todo tipo de especulação e isso não ajuda na construção de um ambiente de respeito institucional. Me mata, viu? Me mata o posicionamento desses jornalistas. Se fosse o Bolsonaro, era para chamar de canalha, genocida e tudo mais. Agora, o ambiente não é de respeito. É uma avacalhação total com o brasileiro. Essa é que é a verdade. Como diria, né? Para mim, um símbolo do jornalismo, Boris Casoy, isto é uma vergonha. O Trump acabou de dar um checkmate. Deixou o Itamaraty em pânico. O governo Lula em pânico. Aquilo que parecia um gesto de amizade do Donald Trump, na verdade, é uma bela de uma armadilha diplomática. O Trump jogou certo. Quer que o Lula participe de um contrato de adesão, onde coloca novas regras no jogo e afasta o multilateralismo defendido pelo Lula. Quem apoiar o Trump está do lado do Trump. Quem não apoiar fica isolado de toda a elite global, que vai participar agora de uma nova visão do mundo. E o pior de tudo é que mais uma vez o Lula foi para o lado errado. E eu vou mostrar para você detalhes desse submundo que ninguém te mostra. Prepara, eu vou te mostrar essa armadilha que o Lula acabou de cair do Donald Trump. Também vamos falar ainda nesse editorial de uma contenda, de um conflito, de algo que nasceu dentro da direita, mas já está colocando panos quentes, ou seja, já está se apaziguando. Porque não adianta. Tarcísio, Caiado, Ratinho, Zema, tem que entender. A maior liderança da direita chama Jair Messias Bolsonaro. Quer você goste do cara ou não goste. Ainda voltando no campo diplomático, o Lula já acabou de entrar numa bela de uma armadilha do Donald Trump, certo? E aí, como que o cara resolve? Ligando para o Xi Jinping, a ligação do Lula com o Xi Jinping, que é o presidente da China, vaza, cai no ouvido do Trump. E aí, meu amigo, é questão de tempo. O Trump vai acabar colocando tarifas no Brasil, perto da eleição de 2026. Pode ser uma bomba relógio. Boa para o Lula, mas provavelmente vai ser péssima para o Lula. Não tenha dúvidas disso. Vamos entender tudo isso? Então seja muito bem-vindo. Hoje é dia 23 de janeiro de 2026. Esse é o nosso primeiro editorial do dia. Completaço para vocês. Inclusive, pessoal, estou fazendo uma análise bem interessante sobre essa armadilha que o Trump preparou para o Lula lá no Instagram. Se você quiser nos seguir, Dr. Sandro Gonçalves, digita lá no Instagram e vai lá para acompanhar a gente, tá bom? Vem comigo. Ó, todo mundo sabe, todo mundo viu, todo mundo entendeu que está rolando uma contenda, uma invejinha ou uma ingratidão, para dizer melhor, do Tarcísio em relação ao Flávio Bolsonaro. O Tarcísio, como a gente diz lá no meu bom Goiás, já estava com o Inhambu na capanga, ou seja, já estava contando certo que ele era o cara que ia ser escolhido pelo mercado financeiro, era o cara que ia ser escolhido pelo sistema e era o cara que ia ser escolhido pelo Bolsonaro. Ele só não contava com a independência do Bolsonaro, que contrariou o sistema, que contrariou o sistema financeiro, os bancões, contrariou o mercado e nomeou Flávio Bolsonaro. Só que desde o dia que o Bolsonaro nomeou o Flávio, o Tarcísio vem torcendo,
articulando para que o Flávio Bolsonaro caísse fora. Um apoiozinho tímido, mequetrefe, indigno de quem só está no cargo porque o Bolsonaro o colocou lá e a gratidão do povo de São Paulo foi transferida para o Tarcísio através do Bolsonaro. Agora dá uma olhada. Matéria da Veja. Novos movimentos elevam a tensão entre o Tarcísio de Freitas e o Flávio Bolsonaro para definir quem vai enfrentar o Lula. Afinal, a decisão do governador de São Paulo de adiar o encontro com o Bolsonaro expõe um desconforto com a candidatura do filho do ex-presidente. Mostrou claro, evidente. A postura do Tarcísio não foi a postura de um escudeiro fiel. Não foi a postura de uma pessoa grata. Bolsonaro decidiu. É Flávio? É Flávio. Eu vou ter muito tempo ainda para ser um bom presidenciável. Se Tarcísio souber esperar mais 4 anos, ele vai fazer uma ótima gestão. Em 2030, ele tem força suficiente para vir como candidato. Agora não, né? Tudo leva a crer que o Tarcísio, sim, não digeriu bem a situação do Bolsonaro indicar o Flávio. Está nítido. E o sistema estava articulando para que o Tarcísio fosse o candidato. Estranho isso, né? Agora, tem outro ponto aqui que também nos chama muita atenção. O Tarcísio quase está se tornando um novo Dória. Ele está perdendo capital político, ele está errando o ego, né? A mania de grandeza dele está errando. Dá poder a uma pessoa que você vai conhecer quem ela é. Depois de tanta pressão, caíram matando em cima do Tarcísio. E aí o Tarcísio viu que ele estava se tornando um novo Dória. E aí ele teve que correr para apagar o fogo. Então o Tarcísio, depois de recusar ter ido falar com o Bolsonaro, que seria ontem, o Tarcísio anunciou a candidatura à reeleição em São Paulo e recuou. Simples assim. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou nesta quinta-feira que vai tentar a reeleição ao governo do estado de São Paulo. Em publicação no X, Tarcísio negou a especulação da possível candidatura à presidência e afirmou que sempre vai trabalhar por uma direita unida e forte para retirar a esquerda do poder. Cobrado por bolsonaristas, Tarcísio não citou o nome de Flávio Bolsonaro, anunciado como pré-candidato à presidência da República pelo pai. Ele ainda disse que irá visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na próxima quinta-feira e revelou que sempre será grato e leal a Bolsonaro. A visita foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. Bolsonaro está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. A última vez em que Bolsonaro e Tarcísio se encontraram foi em setembro do ano passado. O Supremo havia autorizado uma outra visita do governador em dezembro, mas foi cancelada devido à prisão preventiva do ex-presidente. Para mais informações, acesse o portal metrópolis.com. Pois é, estranho, né? Não citou o Flávio. Essa celeuma, né? Parece ter chegado ao fim, mas falou muito sobre o Tarcísio. Vamos lá. Matéria do G1 Política. Em ligação com o Lula, Xi Jinping diz que Brasil e China devem proteger o Sul global e fortalecer o papel da ONU, diz a agência estatal chinesa. Pois é, tem um detalhe sórdido nessa história. O Lula teve uma ligação, óbvio, uma reunião com o Xi Jinping, presidente da China, que está vendo a sua influência acabar aqui. Depois que o Trump foi lá e chutou o traseiro gordo do Maduro, a China fez uma notinha de rodapé. Ou seja, o Lula sentiu que a China não vai entrar num embate com os Estados Unidos para defender os vassalos da China que ficavam aqui puxando o saco do Partido Comunista Chinês. Então o Lula entendeu que ele está sozinho. Só que agora, numa tentativa de reaproximação, a China liga e diz que Lula tem que proteger o Sul global. O que é o Sul global? Ou seja, quais países fazem parte disso? Sul global é um modo diferente para falar de uma nova ordem mundial controlada pela China. O fato é que, de um jeito ou de outro,
vai ter uma nova ordem mundial e o Trump já entendeu isso. Agora, só resta saber se quem vai controlar é a China ou os Estados Unidos, porque a briga está acirrada. Essa ligação era secreta, até o Xi Jinping entregar o Lula e falar, ó, já falei com o Lula, tá tudo tranquilo, nós vamos trabalhar para proteger o sul global. Vem numa hora que o Lula tá na mira por causa de uma armadilha. O que está acontecendo? O Trump pressiona Lula com uma armadilha diplomática em convite de paz para o Conselho de Paz de Gaza. Já falamos sobre isso várias vezes, que o Trump fez aqui, né, um planejamento, ou seja, ele colocou os termos na mesa, que são o seguinte, olha, nós vamos fazer agora uma nova estratégia, uma nova estrutura mundial. Nós não vamos mais aceitar o narcotráfico, nós não vamos aceitar mais o narcoterrorismo, nós não vamos aceitar mais terroristas. E nós vamos começar com Gaza. O primeiro plano é Gaza. Nós vamos redemocratizar Gaza, queremos pegar aquele local destruído, nós vamos entrar com força militar, se preciso for, nós vamos acabar com todos os membros do Hamas. Vamos desmilitarizar completamente Gaza. Queremos que Gaza seja uma nova estrutura de resorts. Queremos que Gaza seja uma nova Dubai. E vamos afastar toda a influência de narcoterroristas. Nós não vamos aceitar mais narcoterroristas, terroristas no mundo. O Lula, para aderir a esse Conselho de Paz, ele tem que aceitar esses novos termos. E aí, meu amigo, isso, para um esquerdista, não é algo legal, não. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele enviou, recentemente uma carta convite ao Lula, chamando ele para participar desse Conselho de Paz. Entre outras pessoas, o Macron também foi chamado, que é o presidente esquerdista lá da França. E o Macron recusou. Ao recusar, o Macron simplesmente tomou uma lapada na orelha do Trump. Falou, olha, você fica aí falando contra o que nós estamos fazendo para redemocratizar Gaza, para tirar o terrorismo do mundo, é o seguinte, eu vou tacar uma tarifa de 200% sobre os seus vinhos e champanhe, que é a única coisa que vocês franceses fazem de bom, né? Então eu vou tacar uma tarifa em cima de vocês, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você fica tranquilo que logo você está caindo, ao que depender da gente, você vai cair. E aí, agora, o recado serve para o Lula, o recado serve para os demais. Para o público atento à geopolítica, o movimento do Trump é um checkmate estratégico. Ao convidar o Lula, o Trump colocou o governo brasileiro em uma posição impossível. Se aceitar, o Brasil valida um modelo de governança que ignora as instâncias multilaterais e se alinha à visão de segurança de Trump e dos seus aliados à direita, como o Milei, o Santiago Penha. Ou seja, se o Lula aceita, ele está jogando de lado o multilateralismo da ONU. O que o Trump está fazendo, na verdade, é criar uma ONU paralela, sem aquela esquerdalha nojenta que tomou conta da ONU. Simples assim. Agora, por outro lado, se o Lula recusar, Lula corre o risco de isolar um Brasil de uma das decisões mais importantes do século e de comprar uma briga direta com a Casa Branca logo no primeiro ano do governo Trump. Além disso, a presença de figuras como o ex-premier britânico Tony Blair no Conselho e a exigência de adesão de modificações reforçam a tese de que Trump está criando uma estrutura paralela de poder global, testando a soberania de nações que, como o Brasil, historicamente defenderam o protagonismo da ONU. Ou seja, jogou a ONU de lado, né? Agora, a grande questão que fica aqui é, será que o Lula vai aceitar ou será que o Lula vai rejeitar? Pois bem, o Lula debateu com aliados antes de decidir sobre ingresso no tal Conselho de Paz. Ele precisa muito conversar para saber se esse Conselho de Paz é viável, não é viável. Ele está debatendo muito. Agora, a esquerdalha militante, os jornalistas, os
especialistas de ar-condicionado de dentro de uma universidade federal disseram que o Lula tem a obrigação moral de rejeitar o convite de Trump para integrar o Conselho de Paz. Eles dizem que a proposta americana contradiz os princípios da diplomacia brasileira. Os princípios da diplomacia brasileira é aqueles que eles usam para defender o Maduro? Talvez. Aqueles que eles usam para se calar sobre as mortes no Irã? Talvez são aqueles princípios que receberam felicitação quando um certo presidente foi eleito por parte do Hamas? É essa a diplomacia brasileira que figura princípios históricos? Vá a merda. Desculpem o palavrão. Que diplomacia é essa? Então, cá entre nós, eu acho que essa falácia da diplomacia brasileira está caindo por terra. A democracia brasileira virou democracinha, ficou exposta. O Trump ameaçou o Macron com tarifas de 200% se ele não aderisse ao Conselho de Paz. E o Lula está correndo o risco de colocar o Brasil isolado com uma baita de uma tarifa. E aí, para surpresa de 0 pessoas, para surpresa de seu ninguém, o Lula não vai aceitar o acordo com o Trump e vai isolar o Brasil. Por um lado, é péssimo para nós. Por outro, é péssimo para o Lula também. Em pleno ano de eleição, se o caldo azedar com Donald Trump, eu acho que fica ruim para o Lula. Ele disse que a proposta de Trump é confusa e, de acordo com ele, não tem possibilidade do Brasil integrar esse conselho nos termos atuais. Olha o que o Celso Amorim falou nessa entrevista. Representa na prática uma revogação da ONU, sobretudo na área de paz e segurança. Essa parte, com certeza, eu não vejo como aceitar. Não dá para considerar uma reforma da ONU feita por um país. Também tem uma outra parte em que ele fala o seguinte: a palavra Gaza não aparece nesse estatuto. Ele se refere a qualquer conflito. Isso está dito claramente. Seria como um conselho de segurança, só que com um presidente praticamente permanente. Até agora, os países europeus não aceitaram. Celso Amorim, assessor do presidente Lula para assuntos internacionais e que conhece muito bem essas questões ligadas à diplomacia. Pois é. Agora, se o chanceler, se o porta-voz brasileiro disse que não concorda, que viu contradições, que países europeus não aceitaram, resultado, o Lula não vai aceitar. E aí, meu amigo, vai ser problema. Problema dos brabos, né? E é bom você prestar atenção numa coisa. A partir do momento que o Trump, ele pega para pressionar, não adianta 26 anos de ditadura, não adianta anos e anos de esquerda no poder, como aqui no Brasil, ele consegue resolver o problema. Dá uma olhada, por exemplo, essa matéria da CNN Política. A Delcy Rodrigues, ela aceitou colaborar com o Trump antes da ação contra Maduro. Ou seja, tudo que você precisa é um vice que tá louco para chegar no poder. Ainda bem que o Alckmin não é assim aqui no Brasil, né, Lula? Né? Então, o Alckmin já deixou muito claro. Ele falou: olha, Lula, 2026 eu serei o vice do Lula, ou eu vou capinar meu terreno. Ou seja, eu vou abandonar você, Lula, se você não me colocar como vice. E se o Lula tenta ganhar as eleições em 2026, e se ganha, e com o Trump ainda lá, um certo diálogo, acordo pode acontecer com o Alckmin, igual aconteceu com a Delcy Rodrigues. Então, a Delcy Rodrigues traiu o Maduro. Antes do Maduro sair do poder, a Delcy Rodrigues já tinha aceitado a colaboração com o Trump. Ou seja, foi exposto que o vice é sempre um perigo, hein, Lula? E Lula? Reportagem muito importante do jornal The Guardian, um jornal britânico, que diz, com base em 4 fontes familiares que participaram ou que tiveram contato com informações dessas discussões de alto nível, e afirmam que Delcy Rodrigues, atual presidente interina da Venezuela, que era vice de Nicolás Maduro, e seu irmão Jorge Rodrigues, que é o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, prometeram colaborar com o governo de Donald Trump depois que Maduro
deixasse o poder e disseram, inclusive, que estariam de acordo com a saída, que receberiam bem a saída de Nicolás Maduro. Segundo o jornal The Guardian, essas conversas começaram no final do outono, no outono do hemisfério norte, aí a gente está falando do final de setembro, e continuaram, inclusive, depois da ligação que houve entre Donald Trump e Nicolás Maduro, na qual o presidente norte-americano teria dado, segundo reportagem do jornal The New York Times, esse ultimato para que Maduro deixasse o poder. Então, segundo essa reportagem, houve essas comunicações entre as autoridades venezuelanas, no caso Delcy Rodrigues e Jorge Rodrigues, com autoridades norte-americanas, com intermediação, inclusive, do Catar. A família real do Catar vê Delcy Rodrigues como uma amiga, segundo essa reportagem do jornal The Guardian, e acabaram ajudando, facilitando esse contato. Mas, segundo essa reportagem, apesar de mostrarem essa disposição de colaborar com o governo de Donald Trump diante da saída de Nicolás Maduro, Delcy Rodrigues teria se negado a participar ativamente de uma traição contra Nicolás Maduro, ou seja, participar ativamente de alguma ação para derrubar Maduro. De fato, segundo essa reportagem, algumas fontes dizem que durante os ataques à Venezuela no dia 3 de janeiro, Delcy Rodrigues estaria em Isla Margarita, que é um ponto onde as pessoas vão passar o verão, é um ponto de férias da Venezuela. De fato, depois da captura de Nicolás Maduro, um dos rumores é que ela estaria na Rússia. Isso chegou a ser noticiado pela agência de notícias Reuters. Até ela tinha dado uma entrevista para a televisão estatal após os ataques, mas foi por telefone, não foi pessoalmente, segundo a reportagem do Guardian. Então ela estava na Venezuela, mas não em Caracas, desse dia dos ataques. Que coincidência, não? Ela não estava em Caracas, né? Provavelmente ela saberia que alguma coisa poderia acontecer, mas eu não estou ajudando. Mas eu sabia que alguma coisa poderia acontecer. E vou para um lugar público onde todo mundo vai me ver, mostrando que eu não estava lá e eu não sabia de nada. Muito bem, convenceu. E aí, Alckmin? E aí, o que vocês acham sobre isso? Será que aqui no Brasil tem a possibilidade de algo como isso acontecer? Será que é possível um vice-presidente puxar rasteira e dar impeachment numa presidente? Né? Aconteceu com o Temer. Será que o Alckmin entrou no intuito de puxar o tapete do Lula e só não deu certo porque o jogo virou? Qual a opinião de vocês? Coloca no comentário que eu quero saber. Vamos falar do Nicolas Ferreira? Essa aqui é pra acabar, né? Essa aqui é pra arrancar a unha do dedão. Olha a matéria que foi postada agora. O STF pode interpretar a caminhada do Nicolas Ferreira como uma nova tentativa de golpe e discutir medidas para impedir mobilização. A gente já percebeu agora um avanço, né, uma sinalização da própria Polícia Rodoviária Federal, que soltou uma nota falando, olha, mas eles não pediram, não notificaram, não tiveram autorização para fazer aquela mobilização, aquilo ali não podia acontecer. Pois é. Começou ironizando. Afinal, ninguém mesmo vai seguir um moleque como o Nicolas, não é, ô esquerda? Pois é. Só que a esquerda sentiu. E a esquerda está atacando o Nicolas como se não houvesse amanhã. Por exemplo, agora, a imprensa, cara de pau como ela é, quer ligar o Nicolas Ferreira ao Daniel Vorcaro. Olha a matéria tendenciosa da esquerda mais uma vez. O número de Nicolas Ferreira aparece em investigação do INSS ligado ao Banco Master. É o seguinte, o brasileiro médio ele é limitado. Ele vai se limitar a ler essa porcaria de título. Documentos da CPMI mostram que o telefone do deputado constava nos contatos do WhatsApp Business de Daniel Vorcaro. Agora, um relatório aponta um vínculo unilateral, sem indícios de troca de mensagem. Resultado, o telefone do Nicolas estava lá, mas o Nicolas nunca conversou com esse cara nunca mandou mensagem para o Nicolas e não tem vínculo unilateral. E um contato do Nicolas lá no telefone do Vorcaro. É diferente, já que vocês estão preocupados com o Nicolas,
com algumas pessoas que têm contratos com o Vocaro, esposas que têm contratos de 129 milhões, fulanos que tiveram reuniões junto ao Banco Central. É muito diferente. Então, a mídia continua sendo aquela mídia maldosa. O Nicolas se manifestou sobre isso. Encontraram meu número nos contatos do Daniel Vocaro. Uau! Agora eu virei um criminoso. Se for assim, eu vou adicionar o número do Lula nos meus contatos e quer dizer que também eu tenho que ser preso, já que ele foi condenado em 3 instâncias. E outra, conversar com alguém, né, antes de ter um trânsito julgado, antes da pessoa realmente ter sido condenado como criminosa, isso não me faz criminoso. Como assim? Eu vou ser responsável agora pelo crime de outra pessoa agora. Eu lanço o desafio aí, amigo. Quebra aí sigilo de Daniel Vocaro, de Banco Master. Isso é uma linha de Nicolas Ferreira aí de contrato, de coisas que nós temos juntos, de coisas empresariais. Amigo, aqui ó, pode me prender, me bota na cadeia. Mas pelo amor de Deus, sabe, tentem achar algo mais criativo, entendeu? Já tentaram me prender porque por post, por meme, me tentaram me prender porque eu botei uma peruca. Agora quer me colocar no meio do envolvimento. Cara, quebra o meu sigilo bancário, só tem dó de mim, entendeu? Então façam isso, fiquem à vontade, tá certo? Vocês podem virar minha vida de cabeça para baixo, vocês vão encontrar absolutamente nada. E digo e repito, se pastor estiver envolvido, provado que é criminoso, cadeia. Se tiver empresário envolvido, criminoso, comprovado, cadeia. Se tiver político envolvido, criminoso, sentenciado, cadeia. Agora, arranje outra coisa para me botar na cadeia, cara, porque assim só estão fortalecendo, viu? Simples. Assim, né? E aí bateu o desespero. Engraçado, né? Que era o reality show da vergonha. Ah, vamos rir desses bolsonaristas. Ah, são ridículos fazendo caminhada. Até que eles viram o tamanho do menino, né? E aí bateu o desespero. Esse Nicolas e essa turma pode fazer as passeatas que eles quiserem para defender anistia para golpista, para tirar Bolsonaro da cadeia, para defender que não paguem pelos seus crimes. Pra gente, eu vou confessar uma coisa para vocês, nem é ruim, porque mostra que eles só têm esse assunto. Eles não estão preocupados com a vida do povo. Eles não são como Lula, que está falando em isenção de imposto de renda. Está falando não, nós vamos ter isenção de imposto de renda agora. Já no salário de todo mundo em fevereiro, estamos falando da escala 6x1. Agora, o que eles não podem e não têm direito é de cometer crimes como eles estão fazendo. Gente, eles foram para a BR-040 sem pedir autorização prévia a ninguém, ao DENIT, NPT, a nenhum órgão, a Polícia Rodoviária Federal. E a Polícia Rodoviária Federal está dizendo que eles estão colocando a vida de pessoas em risco. Gente, é proibido você andar em acostamento de uma rodovia federal como aquela. Olha, tem imagens e imagens, que eles não estão só no acostamento. Tem trechos que eles entram por dentro da via principal. Isso é um absurdo. E helicópteros? Helicóptero de milionários, trazendo deputados. Olha, é um absurdo, pousando ao lado da via. Isso é crime, 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 crime. Então, eles que façam onde eles quiserem, menos desse jeito, sem autorização prévia. Eu sei que eles estão fazendo essa caminhada para proteger criminoso, para pedir liberdade de criminoso, mas eles estão cometendo crime. E isso é inaceitável, sem nenhum pedido aos órgãos competentes. Nós estamos entrando com uma ação na Polícia Rodoviária Federal nesse momento, pedindo várias questões. Eles vão ter que responder administrativamente e criminalmente, porque a gente pede essas imagens de todo o percurso e a gente quer que a Polícia Rodoviária Federal redirecione essa mobilização para outro lugar. Eles não podem colocar a vida das pessoas em risco. Aquela é uma rodovia que passam caminhões, é uma rodovia muito importante, nós estamos falando da BR-040. Eles estão pondo a vida das pessoas em risco. Façam essa mobilização onde vocês quiserem, mas não desse jeito. Nós estamos entrando na justiça, pedindo providências imediatamente. Continuem caminhando, meus amigos. Podem caminhar o dobro, para onde quiserem, mas não desse jeito, sem autorização e colocando a vida das pessoas em risco.
Bateu o desespero ou não bateu, né, pessoal? Agora vamos lá. Vamos falar de algo muito importante. Isso é que não vai dar tempo, né? Já tá 28 minutos de vídeo. Parece que tem 10 minutos que eu tô falando só, gente. Eu gosto mais de conversar com vocês. Vamos lá. Tá rolando, né, uma pancada aqui sobre o discurso do Daniel Vorcaro. O povo foi pra rua manifestar e a gente vai falar disso, mas vai ficar pro segundo editorial. Mas só pra gente fechar aqui, ó. O Globo. O bolsonarismo deixa pauta de costumes de lado e pressionará Lula com segurança por desgaste eleitoral. Aprendam. Ninguém mais quer ouvir o discurso da direita de todes, ideologia de gênero, com quem você dorme ou deixa de dormir. Só não mexam com as crianças, tá? Não importa, né? Quem quer ficar com quem. As pautas de costume, chegou a hora de deixar elas meio de lado. Chegou a hora de focar no que realmente importa. Os escândalos de corrupção, a alta violência. Está na hora da direita assumir para si o discurso contra o feminicídio, a proteção da mulher. Está na hora de assumir para si o discurso da segurança pública. A direita precisa assumir agora o discurso das liberdades e das alianças com Maduro, das alianças com grupos aí esquisitos da ligação do Xi Jinping com o Lula. Esse tem que ser o discurso voltado da direita. Então, a direita precisa de uma ressignificação total do seu ponto de vista. Então, eu aposto nisso aqui, que a direita precisa de uma ressignificação do seu discurso eleitoral para 2026, tá bom? Dito isso, pessoal, eu vou deixar o contato da Imigra Mais aqui para vocês. Olha, o porquê que eu recomendo muito o Uruguai, tá? E mesmo o Paraguai. O Uruguai, por exemplo, é um país que você tem uma estrutura bancária muito sólida. Muita gente aí, né, a única forma de abrir uma conta bancária é seu CPF. Quando você tira a residência bancária, por exemplo, a residência legal no Uruguai, você vai no Uruguai, você não precisa morar lá. É a mais rápida e a mais barata. Para vocês terem noção, o custo hoje, né, e a dificuldade do Paraguai, eu vejo muita gente só falando Paraguai. E a gente faz Paraguai também. Mas eu preciso ser sincero com vocês. O preço do Paraguai é menos da metade do preço. O preço do Uruguai é menos da metade do preço do Paraguai. O processo do Paraguai é complexo. Você tem, para fazer um complexo real, sem pagar propina nem nada, que é o que a gente faz, dentro da regra, você tem que ir lá 3 vezes. É um processo que leva quase um ano. É complexo. Você vai da primeira vez, tem que esperar 45 dias, 90 dias. Depois você volta a segunda vez, tem que esperar mais tempo também. Mais 2 meses a 3 meses. Depois para pegar a cédula mais 2 ou 3 meses. É demorado, sem contar que o sistema bancário paraguaio é truncado, é difícil você abrir uma conta. Enquanto que no Uruguai você chega lá. Você, numa visita de 3 dias, você já faz todo o trâmite. Você recebe sua cédula depois. E aí você pode, por exemplo, abrir uma conta nos Estados Unidos com a sua cédula uruguaia. Isso para fins de proteção patrimonial é gigantesco. Você tem seu dinheiro em dólar, lastreado em dólar. Você pode abrir uma conta nos Estados Unidos, onde você quiser, mas você não precisa usar o seu CPF, porque você é residente de outro país. Isso é tudo legal. Lógico que você tem que fazer as declarações, tudo de acordo com sua residência fiscal, sem contar que você pode tirar sua residência fiscal. Lá no Uruguai, tudo que você recebe de fora, você paga 0 de imposto. Então, tem muitas alternativas, né, que o Uruguai pode te oferecer. Então, se isso é interessante para você, entre em contato conosco. A gente está aqui para te dar todo o suporte e planejamento para tal. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço. E a sexta-feira tá pegando fogo. Se você achava que ia ser tranquilo, se enganou bonito. Olha só, teve denúncia contra o Lula na OEA. Essa semana teve uma denúncia entregue a conselheiros do Donald Trump sobre ligações do Lula com o Hugo Carvajal pelo Kilter, que foi aos Estados Unidos para fazer essa denúncia. Agora, um outro senador da República vai direto à OEA com um amaranhado, um dossiê de informações para denunciar o Lula na OEA.
Nós vamos trazer essa informação para vocês. Outro ponto que a gente precisa falar, rola aí nos bastidores um discurso que o Lula teria ido de arrasta para cima. Passou dessa para melhor. Se foi, subiu no telhado, morreu. E que um sósia teria assumido o lugar do Lula. Mas não é de ver que hoje aconteceu em Alagoas um evento do governo, onde um sósia do Lula foi flagrado. Presta atenção para você entender a doideira disso tudo. É cada coisa que a gente tem que ver no Brasil. Hoje também, um cara da esquerda, o Rui Pimenta, ele teve que declarar que a esquerda deve e vai perder para o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro não precisa nem se esforçar muito. Ele tem os fatos a favor dele. Ou seja, tem muita coisa acontecendo. E, óbvio, nós vamos falar também sobre a caminhada do Nicolas Ferreira, que está enchendo muita gente de orgulho por aí. Vamos falar sobre tudo isso? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. É sempre importante o seu apoio aqui conosco. Então vamos para cima, que hoje é dia 23 de janeiro de 2026. Esse é o nosso terceiro editorial do dia. Espero que as informações sejam boas o suficiente para você. Combinado? Vamos para cima? É o seguinte, vamos começar falando de denúncia contra o Lula na OEA. O senador Eduardo Girão, ele foi aos Estados Unidos reunir com a OEA, a Organização dos Estados Americanos, para falar sobre a prisão do Bolsonaro. Vamos tratar não apenas de prisão de Bolsonaro, mas todos os presos políticos em geral. Ele levou um verdadeiro dossiê mostrando a quantidade de pessoas presas aqui no Brasil. Ou seja, os presos do 8 de janeiro, fazendo um paralelo e com uma semelhança das prisões existentes na Venezuela. Fazendo assim um comparativo entre o Brasil e Venezuela. Vai que acontece a mesma coisa que aconteceu lá aqui, né? Então ele está denunciando os presos políticos aqui no Brasil, perseguidos tanto pelo Lula quanto pelo Supremo Tribunal Federal. O Ceará Antenado fez uma matéria onde o senador Girão comentou especificamente esse protocolo que ele fez na OEA. Paz e bem, pessoal, acabamos de sair aqui da sede da OEA em Washington, onde tivemos uma reunião com o presidente, o doutor José Luiz Cabaleiro Ochoa. Tivemos também com a secretária-geral, com outro assistente dele, e nós atualizamos as denúncias que a gente tem feito reiteradamente, agora de uma forma das gravidades, expondo a tortura com alguns presos políticos com comorbidades que estão passando por uma via crucis no Brasil, que é o ex-presidente Bolsonaro e assim como outros 8 presos políticos, e nós detalhamos aqui nesse material, né, tanto esse como o do presidente, nós detalhamos exatamente o que está acontecendo, o caso da queda dele, né, as barbaridades que nós estamos vendo no Brasil, e pedindo imediata interferência, imediata definição, né, fizemos uma cautelar para que a OEA, com base inclusive em jurisprudências dele, né, doutor Marcos Vinícius, pudesse fazer. Estou aqui com Marcos Vinícius, que é o chefe jurídico do gabinete da senadora Damares Alves, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, o qual sou membro titular. Coronel Gerson Gomes também, que tem acompanhado de perto como uma pessoa da comunicação independente do Brasil. Eu acho que foi bem produtivo, não foi? Muito, muito produtivo. É muito importante a gente estar num espaço como esse, num ambiente como esse, relatando exatamente o que acontece com o presidente Bolsonaro e com os outros presos. A situação em especial do presidente Bolsonaro, estou aqui hoje representando a senadora Damares Alves, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, para relatar exatamente o que ocorreu, inclusive no último dia 6 de janeiro, quando o presidente sofreu aquela queda e o ministro Alexandre de Moraes o impediu de imediatamente acessar o hospital. Essas situações estão sendo relatadas aqui nos Estados Unidos para que as autoridades do sistema interamericano possam conhecer e se debruçar sobre o nosso pedido de medida cautelar
para que determine, nesse primeiro momento, a ida do presidente Bolsonaro para uma prisão domiciliar humanitária e, posteriormente, no mérito, possa analisar a anulação de todo o processo. É isso que estamos fazendo aqui nos Estados Unidos. E aí, Gerson, o que você achou? O Gerson já teve outras vezes aqui também. Muito produtivo. Eu vou gravar uma entrevista com o senador e também com o representante do gabinete da senadora Damares Alves em alguns minutos. Pois é. O Gerson, né, Coronel Gerson, para mim um comunicador exímio, uma das figuras que, assim, hoje vem fazendo muita diferença, né, no YouTube, na Gazeta, na Auriverde, uma figura realmente, né, que eu gosto muito, não conheço pessoalmente, mas quem sabe um dia eu ainda o conheça. Vamos lá, pessoal. Matéria do Metrópolis. Essa aqui é para arrancar o dedão do pé, né? A unha, não é nem a unha do dedão, que já dói muito. É para arrancar o dedão do pé. Um sósia do Lula apareceu durante um evento oficial do governo, roubou a cena num evento, um evento do Minha Casa Minha Vida. Homem compareceu ao ato, vestido com um chapéu e uma camisa idênticos ao traje usado pelo presidente, né? E o Lula acabou rindo dessa situação. Nós temos aqui o vídeo do sósia. E aí, pessoal, parece, não parece? Qual o ponto de vista de vocês? Alagoas! Querido presidente Lula, não sei se o senhor viu ali, tem até o sósia do Lula de Alagoas ali, ó. Veio com o mesmo chapéu e a camisa do senhor ali, ó, presidente. Olhei ali, até estranhei. Querido governador Paulo Dantas, em nome do ministro Renan, saudar todos os ministros. Pois é. Não sei qual que é o pior. Se é parecer com Lula ou apoiar o Lula, né? Coitado do cara. Mas vamos lá. A gente precisa olhar isso aqui. O Rui Costa, ele é líder da esquerda, né? Posicionamento totalmente à esquerda. Ele participou de uma entrevista, e na entrevista ele falou que para o Bolsonaro e para todo mundo da direita não está difícil ganhar a eleição. É só mostrar os fatos que a esquerda se perdeu por completo. Vale a pena ouvir um trecho dessa entrevista do Rui Pimenta, ele que é o líder do PCO. A gente já comentou alguns vídeos dele aqui, algumas coisas dele eu acho muito coerentes, outras totalmente incoerentes. Mas olha só o que ele falou, e aí é você que vai me dizer, coerente ou incoerente a fala do Rui Costa Pimenta. O que é realmente útil para o Flávio Bolsonaro, para a família Bolsonaro, e todo mundo da direita, é o fato em si. Por exemplo, se eu fosse candidato da direita na eleição presidencial, eu ia aparecer com esse contrato do Alexandre de Moraes todo dia no programa gratuito da campanha eleitoral, todo santo dia. Quer dizer, o Flávio Bolsonaro não precisa da assessoria nem minha nem sua, Tuxi. Ele tem os fatos que atuam a favor dele. Eu acho que a associação com o Alexandre de Moraes só enfraqueceu a esquerda desde o começo. Você provavelmente não concordará comigo, mas a esquerda ficou sócia de juízes que pisoteiam a Constituição, penas absurdas contra pessoas comuns, como a mulher do batom, é um escândalo nacional. Agora tem um escândalo de corrupção. É uma associação que você não quer ter. Lógico que enfraquece a esquerda. A minha posição desde o começo sempre foi a seguinte: preciso manter uma posição independente. Nem Alexandre de Moraes, nem Bolsonaro. Tá? A esquerda tem que ter a sua própria posição diante dos fatos. Tem que criticar o Bolsonaro, tem que criticar o Alexandre de Moraes. Agora a situação escalou. Nós temos uma coisa que é indefensável. Né? Gostaria que as pessoas que estão ouvindo, a moça que falou isso daí, ouvisse. Indefensável. Não é a Globo. Há um contrato assinado, que é um contrato totalmente irregular, com a mulher e o ministro do STF. Irregular não no sentido legal, no sentido ético, moral e político. Ok. Ele não pode, jamais ele poderia ter esse contrato aí. Isso daí, vamos supor que a gente tivesse a maior boa vontade do mundo e falasse, não, esse contrato não significa nada. Coisa que eu não tenho tanta boa vontade assim. Para o mundo, é um indício de que há alguma coisa errada acontecendo. E isso daí não é invenção. Ele falou, a Malu Gaspar mente. Tudo bem. Não sou eu que vou defender a Globo. Inclusive, queria deixar bem claro, nesse conflito aqui, a minha posição é nem Globo, nem Alexandre de Moraes. Eu acho um erro da esquerda, toda hora que acontece alguma coisa, você tem que tomar partido. Como se fosse um jogo de futebol e você fosse torcedor. Não. Aqui não tem. É evidente que os dois atores do conflito não merecem apoio popular. Ele acabou de dizer que os dois atores do conflito não merecem apoio popular. Nem a Globo e nem o Alexandre de Moraes. Concorda ou sem corda? Como diz o Firmino, né? Mas vamos lá. Vamos entender um pouco mais. Vamos falar do Nicolas Ferreira agora.
Depois da esquerda ter dado ataque de pelanca, ter dado chiliquezinho, primeiro começou com frescura, né? Olha que ridículo. E aí o povo começou a se juntar, e aí a coisa começou a se tornar grande, e aí o sacrifício do Nicolas está comovendo, a esquerda está nervosinha. Foi lá e entrou com ação pedindo para a Polícia Federal impedir, barrar a caminhada do Nicolas Ferreira até Brasília, que já está indo, né? Hoje, dia 23 de janeiro. Dia 23 de janeiro. Tá quase já, tá? Dia 25 tá marcado o evento no domingo em Brasília. Nicolas Ferreira vai estar chegando em Brasília. E aí, pessoal? Qual é o ponto de vista de vocês? Será que a Polícia Federal vai barrar ou não? Quem lembra do Padre Kelman, né? É épico lembrar de 2022... o Padre Kelman e o Lula batendo boca, né? O Padre Kelman chamando o Lula de ladrão e o Lula xingando o Padre Kelman de padre de festa junina. Vocês lembram disso? Mas eu gosto desse Padre Kelman. Olha o que ele falou aqui. Ô Lindenberg Farias, você não tem vergonha na sua cara, não? Você já foi jovem e você já fez manifestações. Você lembra dos cara pintadas que você pintou a sua cara aqui de verde e amarelo e saiu pelas ruas? Agora hoje, em nosso tempo, você critica Nicolas Ferreira e que critica a nossa juventude porque está fazendo manifestações e caminhadas pelas estradas por uma causa justa e nobre? Tenha vergonha, Lindenberg Farias. Você está agora querendo mandar o PT solicitar a Polícia Federal para embargar, para proibir uma caminhada legítima da juventude brasileira? Tenha vergonha na sua cara, você como político. Deus abençoe Nicolas Ferreira, Deus abençoe a nossa juventude e que sigam firmes nesta caminhada. Eu já estou chegando aí também para me juntar a vocês amanhã. Pois é, né? Quem aí concorda com o Padre Kelman? É engraçado, né? A esquerda pode se manifestar em tudo, pode fazer tudo, né? Agora, será mesmo que a Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal vai acompanhar o PT? Pois é. O líder do PT, o Lindenberg Farias, na hora que viu que o negócio está crescendo, entrou no modo ataque de pelanca, desespero total, e entrou com um pedido para a PF parar tudo, né? A Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária falou que vai escoltar os andarilhos da liberdade. PRF tá aqui, eu quero a salva de palmas pro PRF. A Lindbergh! PRF! 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 Ô Lindbergh, você queria que a PRF parasse a gente? Olha os caras ali, ó. Pode mandar PRF, pode mandar Ministério Público, o que for, cara. A gente não para, não. Direito de ir e vir. Quem tinha que estar preso é você. Seguimos firme aqui, aí, ó. Vamos pra cima. E só juntando mais gente. Agora vai lá. Essa molecada tá dando um orgulho do caramba, né? A galera é animada, a galera tá alegre. Olha que coisa bonita de ver. Lutando pelo Brasil, o Magno Malta lá de cadeira de roda e seguindo firme e forte. Lógico que ele não tá fazendo todo o percurso, né? Não dá para ele fazer todo o percurso, seria sacrifício mais. Mas olha só o momento que o Marcel Van Hatten chega lá. Galera, uma boa notícia. Não somos somente mais um, não somos centenas, somos milhares. E eu quero a salva de palmas para Marcel Van Hatten. Dali, Nicolas! Bora! Desistir! Jamais! Desistir! Jamais! Desistir! Jamais! Desistir! Jamais! Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Anistia! Já! Anistia! Já! Liberdade! Já! Justiça! Já! Desistir! Jamais! Desistir! Jamais! Que bate a Brasília, dá um grito! Vamos! Bonito demais ver isso. Molecada animada, correndo atrás, sonhando. Agora, essa aqui foi uma cena bonita também. Assim como o Magno Malta, né? O Fernando Holliday, ele teve problemas graves, né? No joelho, teve que ser hospitalizado. E, cara, o cara não quer deixar de estar lá. Quer participar desse momento histórico. Dá uma olhada nesse trecho do vídeo. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.
But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. 'Cause every time I wake up I feel. Pois é, debaixo de chuva, dá um orgulho desses caras, né? Fala a verdade se não dá o orgulho de saber que tá do lado certo. Agora, teve mais uma pessoa que se juntou, tá? Ó, estou indo me encontrar com o Nicolas. Alguém conhece essa mulher aqui? Alguém já sabe quem ela é? Pois é. Lembra alguém? Lembra um símbolo, né? A Débora do Batom? Pois é. Essa aqui é a irmã da Débora do Batom, é a Cláudia Rodrigues. Irmã da Débora Rodrigues foi indo, né? Está indo se encontrar com o Nicolas Ferreira. Dá uma olhada no trecho. Mochila nas costas, já vesti minha camiseta, estou indo para Brasília, mas eu estou indo desarmada. Olha, eu estou indo sem o batom. A Débora do Batom, a minha irmã, ela sonha em ser biomédica e ela vai realizar esse sonho. Eu sei disso porque sonhos não podem ser condenados, nem apagados por narrativas e nem limpo com água e sabão, como um batom em uma estátua. É pelos sonhos da Débora que eu estou com as malas prontas para encontrar com o Nicolas Ferreira e todos os que estão lutando por liberdade e justiça nesse país. Cada passo dessa caminhada carrega a esperança de devolver à minha irmã o direito de viver, de estudar, de trabalhar, de ser mãe presente, de rir com a família, de ser quem ela sempre foi. Eu não vou desistir de limpar o nome da Débora, de devolver sua liberdade, de permitir que ela acompanhe o crescimento dos seus filhos e viva ao nosso lado, ao lado da nossa família. Débora Rodrigues é meu objetivo e a minha prioridade. Pois é, né? Cara, mesmo vendo tudo que aconteceu com a irmã dela, tudo que foi, mesmo sabendo que quando você fala pela direita, você se manifesta pela direita, você grava um vídeo, ou você vai para uma caminhada, ou você faz, sei lá, qualquer coisa, você tá com um alvo na testa. Mesmo assim, ela não desistiu. Mulher de fibra, de coragem. Só que, mais uma vez, né, chamou atenção. Sabe quem mandou um presente pro Nicolas Ferreira? A própria Débora Rodrigues. A Débora do Batom. Está assinada por ela ali. Eu fiz aqui com muito carinho, pode ter certeza que eu vou usar ela no último dia lá em Brasília. Muito obrigado. Tinha uma assinatura dela, da irmã dela, chamada Débora Rodrigues. Ela mesmo. Débora, eu acho que ela merece um aplauso muito mais forte. Seguimos aqui em mais um momento na caminhada, e essa caminhada que é por justiça, por liberdade, e eu estou aqui pela Débora Rodrigues, a minha irmã, estou aqui pelo Diogo Galvão, estou aqui pela Dalgisa, pelo Rodrigo, e dizer que nós não vamos desistir de vocês. Nós vamos lutar até que a liberdade chegue, até que esse Brasil reconheça que vocês são inocentes e que vocês foram injustiçados. Dá pra ter esperança ainda no Brasil. Pode ter certeza. Dá pra ter esperança. Vamos lá, dá uma olhada. A CNN anunciou ontem que Flávio Bolsonaro segue alinhado, né, à frente do Lula. Dá uma olhada, matéria da CNN. Pesquisa Apex Futura, divulgada hoje, pesquisa quente, aponta que o senador Flávio Bolsonaro derrotaria o presidente Lula em eventuais cenários de segundo turno na disputa pelo Palácio do Planalto. Vamos aos números. No primeiro cenário avaliado pelo levantamento, Flávio tem 48,1% das intenções de voto contra 41,9% de Lula. Os votos em branco, nulos e ninguém somam 8,9% e 1,1% dos entrevistados não soube responder. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 15 e 19 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento, claro, foi devidamente registrado na Justiça Eleitoral. Pois é. Impressão minha,
Ou eu vi uma certa satisfação na repórter em dar essa notícia? Sei não, senti uma certa satisfação aí, hein? Agora, vamos lá. Tem uma coisa acontecendo. Uma coisa diferente. Ou melhor, não diferente. Algo que já aconteceu. É o seguinte, começou uma mobilização. Até então, algumas pessoas falaram que era uma mobilização encabeçada pelo MBL, outras disseram que o MBL aderiu, mas era independente, não era do MBL. Mas, por mais que eu não goste do MBL, eu gostei do que aconteceu. Matéria do dia 22 de janeiro de 2026, de ontem. Olha só, teve uma mega manifestação na porta do Banco Master, lá na Faria Lima. E aí, nessa manifestação, o povo foi para cima para cobrar o Vorcaro. Só que não, manifestações tão pacíficas como a caminhada do Nicolas Ferreira ou o que seria o 8 de janeiro antes de se tornar aquela baderna. Os eventos da direita costumam ser tranquilos. Este não. Esse tinha características de um evento que a gente já viu no Nepal. Olha as características. Nepal, se você não sabe, é aquele país onde os jovens se juntaram e derrubaram o governo. Dá uma olhada nisso aqui. Notícias para vocês ao vivo. Faria Lima, de frente ao antigo Banco Master. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O povo tá virado nos 70. Hoje, dia 22 de janeiro de 2026. Ao vivo, de frente ao Banco Master. Enquanto a galera tá lá, a caminhada para Brasília, nós estamos aqui ao vivo. Vorcaro na cadeia, Dias Toffoli, o povo aqui tá bravo. Mas vamos pra cima. É isso aí, gritando vagabundo pro Dias Toffoli, o pessoal aqui tava bravo. Agora, olha só, geração Z patriota. A geração Z patriota, né, esse símbolo da geração patriota, essa bandeirinha que você está vendo, foi a bandeira utilizada no Nepal que os jovens da geração Z utilizaram para derrubar o regime. Dá uma olhada nisso. A prisão do Daniel Vorcaro! Prisão do Valadão! Não! E agora mais alto! Quem quer o impeachment do Dias Toffoli? Olha, há muito tempo eu venho falando que o sistema já está brincando com fogo. Mais cedo ou mais tarde o brasileiro vai acordar e vai pra rua. E cara, são movimentos que surgem. Este aqui não tem nada a ver com o do Nicolas. Tem nada a ver. É um outro movimento que onde tem essa informação, o pessoal foi comunicando pelas redes sociais, né? Pela internet, igual aconteceu com o Nepal. Dá uma olhada. Vocês viram que tem a bandeirinha ali do símbolo, né, da geração Z ali, né, do One Piece,
que foi utilizada pelo pessoal do Nepal. Não sei se essa manifestação foi organizada pela direita, pela esquerda. Não tem cara de manifestação da direita, tá? Cá entre nós, não tem cara de manifestação da direita. Mas, cara, eu tô adorando ver isso. Sinceramente, tô amando assistir isso, tá? Seja da esquerda, da direita, vai lá. Se é pra pedir fora Dias Toffoli, tô assistindo, tô falando, tô achando bom demais, tá bom? Vamos lá, vamos falar do Tarcísio de Freitas. Tarcísio reforça apoio a Flávio Bolsonaro e descarta deixar o governo de São Paulo. Sim, deu pressão, ficou feio, né? Ficou feio pro Tarcísio. A gente tem que admitir que ele foi quase um Dória aqui, né? Ele perigou aqui perder a capitalidade até para manter ali sua eleição pro Estado. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reafirmou na sexta-feira sua lealdade política à família Bolsonaro e declarou apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Segundo ele, a indicação do senador é um movimento natural dentro do grupo político e coerente com a postura que mantém desde 2023. Durante a coletiva, o Tarcísio também negou rumores sobre uma possível saída do governo paulista para disputar a presidência. Então, segundo o Tarcísio, isso nunca aconteceu. O governador afirmou que não apresentará carta de Fala rápido. O desincompatibilizado não se desincompatibiliza. Eu que inventei isso agora. De desincompatibilização em abril e seguirá focado na gestão do Estado. Abre aspas. Vou continuar tocando o barco e focar num projeto de longo prazo para São Paulo, disse, classificando as especulações como infundadas. A gente finge que acredita, mas tá tudo bem, melhor ter o Tarcísio do lado do que mais uma briga dentro da direita, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Eu tô achando que o negócio tá ficando um pouquinho pra fora, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Melhorou, agora tá bom. Bora. Continuando, vamos lá. Tarcísio explica reagendamento e confirma a visita a Bolsonaro. Ele vai visitar o Bolsonaro na quinta-feira que vem. Dá uma olhada no vídeo do Tarcísio aqui. Por conta do cancelamento da visita na semana passada, você tem algo relacionado? Não tem nada a ver. Pessoal, assim, quando você marca uma visita, o tribunal atribui uma análise. E pode acontecer que naquela data não ser possível por uma razão qualquer. Eu tinha uma razão pessoal, não podia ir naquela data. Imediatamente pedi outra data para o Supremo, que já foi autorizada, vai ser quinta-feira da semana que vem. Quinta-feira da semana que vem eu estarei lá para dar um abraço pro meu amigo Jair Bolsonaro, pessoa que eu sou muito grato, que eu reconheço muito, uma pessoa que eu desenvolvi grande apreço, grande afeição, uma pessoa que eu gosto, e eu vou estar lá com ele para prestar todo um apoio, solidariedade, ver se ele está precisando de alguma coisa, falar do que a gente está fazendo aqui e dizer que nós vamos estar sempre juntos. É isso aí, né? É assim que roda o jogo, né? Assim que roda o jogo. Vamos lá. Por fim, né, nós vamos encerrar com a matéria da Globo, falando sobre o Banco Master, detonando o Banco Master. Dá uma olhada. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo revelou que a sede de uma empresa de dois irmãos de Toffoli, José Carlos e José Eugênio, que foi dona de um hotel à beira de uma represa em Ribeirão Claro, no Paraná, o Resort Itaiaiá, funciona nesta casa. O Estadão foi ao endereço da empresa chamada Marides Participações, registrado na Junta Comercial de São Paulo. Lá encontrou uma casa de 130 metros, onde José Eugênio Toffoli mora com a esposa. Cássia Pires Toffoli disse ao jornal que nunca soube que a casa foi sede da Marite e que não tem conhecimento de qualquer ligação do marido com o resort. Ô moço, dá uma olhada na minha casa. Você tá vendo aqui? Sim. Tá vendo o som na minha casa? Aí você entra lá dentro, você vai se assustar. O que tá lá, eu não sei. Eu sei que eu moro aqui, já vai fazer 24 anos. E eu não sei de nada que é sede aqui. É o que é onde eu moro. Em 2021, os irmãos de Toffoli venderam, por intermédio da Marite, parte das cotas que tinham no resort por mais de 3 milhões de reais. A venda foi feita para o Arlim, um fundo controlado pela REAG, administradora de investimentos ligada ao Banco Master. Segundo o Banco Central, a REAG e o Banco Master montaram um esquema de operações combinadas para que o dinheiro circulasse entre fundos previamente organizados. Em agosto do ano passado, a REAG foi alvo de busca e apreensão em uma mega operação contra o crime organizado
que mirou o esquema de lavagem de dinheiro do PCC. A operação foi batizada de Carbono Oculto. A REAG também é investigada no inquérito comandado por Dias Toffoli. O inquérito foi para o STF por determinação do ministro, após pedido dos advogados de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Desde que assumiu o caso, Dias Toffoli decretou sigilo absoluto na investigação. Marcou uma cariação entre o dono do Master e um diretor do Banco Central que conduziu o processo de liquidação do Master. Reclamou da atuação da Polícia Federal e escolheu peritos da corporação para analisar material apreendido. O Fundo Arlim e a família Toffoli permaneceram como sócios do resort de setembro de 2021 até o ano passado. A família Toffoli vendeu a participação na sociedade em fevereiro e o Fundo Arlim deixou o negócio em julho. Hoje, reportagem do jornal O Globo revelou que o STF pagou 128 diárias a seguranças em viagens durante feriados, finais de semana estendidos e recesso do judiciário para a região onde fica o resort Itaiaiá, entre 2022 e 2025. O custo total das diárias foi de R$ 460 mil. Em geral, ministros do Supremo viajam acompanhados de segurança. Agora, sabe o que é o ponto mais interessante? Sabe o que é mais gostoso de assistir isso aqui? É a Globo falando abertamente, né, dos vínculos do ministro nesse caso. Falando de um caso muito esquisito e expondo aqui a cunhada do Dias Toffoli, né? Coisa que até pouco tempo atrás a gente jamais veria, não é? Dito isso, pessoal, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. A gente volta às 7 horas da noite com mais um editorial. Abraço.